Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, que ela possa nos envolver nesta noite sempre. É uma alegria renovada voltar a esta casa, trazendo o abraço fraterno de todos aqueles que fazem a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. André Luiz, nas suas obras, vem nos revelar o mundo espiritual. Vem nos dizer o que acontece com um fenômeno natural que nos inquieta, nos perturba, que é a morte. A morte que foi pensada pelos gregos mais antigos, era uma preocupação. Sócrates, por sua vez, lidava com naturalidade, já que falava com seu daimon, um espírito tutelar, onde ele conversava, dialogava e passava para a juventude as noções da reencarnação, da imortalidade da alma, sendo ele, naturalmente, um dos precursores do cristianismo que viria mais tarde. Emmanuel, prefaciando a obra Obreiros da Vida Eterna, lá no seu prefácio, vai nos dizer que essa inquietação que vem desde a antiguidade ainda continua no momento atual. Momento que desfrutamos de muita tecnologia, de muitos avanços científicos, de muito conhecimento, ainda não conseguimos conviver pacificamente com esse fenômeno natural. Muitas são as inquietações, as dúvidas. Um grande número preferem acreditar que tudo acaba com a morte, que a morte é o fim de tudo, é o aniquilamento do ser. Vem a doutrina espírita, que surge exatamente a 18 de abril de 1857, trazer ao homem a visão do plano espiritual, dizer o que acontece quando o fenômeno natural bate à nossa porta, quando somos convidados de retorno ao grande lar. Quem vai aferir os nossos acertos, os nossos erros? Quem vai julgar as nossas ações? Como elas serão julgadas? André Luiz nos narra no livro Obreiros da Vida Eterna que ele vai em excursão próximo à Terra, na região espiritual, atender aqueles que se encontram em estado de perturbação. São espíritos diversos que desencarnaram, criaturas humanas que desencarnaram e que se encontram aturdidas, perturbadas depois da morte. E ele vai nos narrando que quando chega à casa transitória Fabiano de Cristo, segundo ele, uma instituição instituída para socorrer os mais necessitados, aqueles que se encontram em estado de profunda aflição, de inquietação e de sofrimento no plano espiritual. Ele vai nos narrar o caso de um ajudante, um ex-médico, um médico que viveu na Terra, que desencarnou e que estava ajudando, junto à equipe espiritual, a socorrer aqueles que estão em sofrimento. E André Luiz vai nos fazer uma observação
que notou o estado em que se encontrava aquele colaborador no plano espiritual. Ele observou que ele estava muito voltado para as coisas terrenas, estava muito voltado para as coisas da terra, carregando em si um profundo ressentimento, uma mágoa, embora trabalhando na equipe espiritual. Aí isso nos convida a refletir sobre um equívoco que temos quando acreditamos que todos aqueles que partem para o mundo espiritual têm condições de ajudar nós outros. Têm condições de ver tudo, de saber de tudo. E isso não acontece. O colaborador, ele vai narrar porque ele se encontrava ainda naquele estado. Ele ainda não tinha ido para regiões mais felizes. Se encontrava próximo à terra, ajudando os sofredores. E ele vai dizer a André, quando na terra foi médico, e ele partiu para o mundo espiritual, deixou uma enorme fortuna, mas alguém veio, um primo, aproximou-se da sua casa, casou-se com a viúva, depenou a fortuna, desagregou a família, e quando ele se viu no mundo espiritual, voltou à casa em que morava. Para ele, um grande choque, constatar que o primo havia se casado com a sua mulher, com a ex-mulher, que ele já se encontrava no plano espiritual. Observou que tudo estava desorganizado. Tudo que ele havia deixado com paz, com harmonia, já não se encontrava. E ele então entra num estado de profunda mágoa, de profundo ressentimento pelos acontecimentos. E isso acontece com todos nós, dependendo do nível de consciência, quando partimos para o mundo espiritual. Não compreendemos o porquê, mas ele tinha a capacidade de ajudar, de servir, havia sido médico na terra, tinha um conhecimento vastíssimo que ia ajudar, auxiliar aos espíritos necessitados que chegavam àquelas paisagens. Então ele começa a trabalhar, passa a oferecer o seu conhecimento, o seu trabalho, porque ele sabe da angústia, do sofrimento que passou também naquelas religiões de sofrimento e de dor. Ele descreve que quando voltou para casa, tentou falar com a esposa, ela não viu, não percebeu, mas emocionalmente registrou a sua presença, sentiu uma vontade imensa de chorar, chorou. Naquele momento ele percebeu que entidades perversas, espíritos obsessores, adentraram no seu recinto. Ele apavorou-se e saiu dali. Os nossos inimigos do passado, aqueles que se ligam a nós outros, através da sintonia mental, as chamadas obsessões, perseguições, influências insistentes, perversas. A maioria de nós, achamos que somos a vítima, que estamos sendo vitimados pelo processo obsessivo. E muitas vezes não sabemos o que motivou essa obsessão. Porque ninguém vai nos odiar gratuitamente.
Ninguém vai nos fazer o mal de graça. Tem que haver uma motivação, tem que haver uma causa. Aí chega a doutrina espírita para explicar. Nós erramos, cometemos erro no passado ou nessa existência mesmo. E aqueles que não nos perdoaram passam a nos perseguir. E os Espíritos vêm nos dizer: o amor une, o ódio também. Quando odiamos alguém, estamos ligados a ele, mesmo que não tenhamos essa intenção. Mas o nosso pensamento, a nossa emissão mental, nos liga, nos algema àquele a quem detestamos. Aí vem Amélia Rodrigues poeticamente dizer: o ódio é o amor que enlouqueceu. Quando sentimos ódio, o nosso amor enlouqueceu. E aí, vamos sofrer as consequências dessa loucura. Atraímos os desafetos, que encontram facilmente sintonia com nós outros e passam a nos influenciar. Alguém pode perguntar: mas os espíritos influenciam em nossas vidas, eles agem dessa forma. Allan Kardec faz uma questão aos espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? E eles responderam: influenciam de tal forma que são eles que vos dirigem. Nós somos influenciados pelos espíritos, pelos bons e também pelos perversos, pelos desequilibrados. E isso vai depender da nossa sintonia mental. Como é que nós estamos pensando? Como nós estamos agindo? Os nossos pensamentos, a natureza dos nossos pensamentos, vai dizer quais são as companhias espirituais que estão conosco. Quem são aqueles que nos acompanham? Por isso, Jesus, com muita segurança, com muita sabedoria, vai nos aconselhar: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Orar, se ligar com Deus, elevar o pensamento ao alto, manter essa comunhão. E o Espírito Joana de Ângeles vem nos dizer: acostuma-te, cria o hábito de orar, todos os dias, agradecendo a Deus ao levantar, agradecendo a Deus ao deitar, criando essa comunhão com o divino, com a paternidade divina, para que essas energias possam nos fortalecer, encorajando-nos para enfrentar as dificuldades, os desafios, as lutas, que são muitas. E André Luiz, fazendo uma reflexão, depois do desabafo daquele instrutor espiritual, vem nos dizer que quantos de nós na Terra não reconhecemos a oportunidade que nos é concedida de vivermos em um planeta, num corpo quentinho. Embora os pessimistas digam que viver não vale a pena, que não tem significado, que a vida não vale nada. E ele vem nos dizer: se eles conhecessem o outro lado da moeda, se percebessem o que acontece no plano espiritual, quando nós deixamos o corpo e retornamos à pátria de origem, iríamos constatar que estamos na Terra, nesse mundo de provas e de expiações, que já caminha para a regeneração. Estamos no período da transição, estamos no verdadeiro céu, comparado às regiões infelizes que se debatem aqueles que partem da terra, que não tiveram a vida ética, um comportamento ético,
que se lambuzaram nos vícios, nas paixões mais diversas, levando na própria consciência o juiz. Nosso juiz é a nossa consciência. Quem vai nos julgar é a nossa consciência. Eu me recordo que ele, indo ao encontro dos sofredores, nas regiões de sofrimento, distanciando-se lá da casa, quem lê o livro recorda bem o que eu estou falando, distanciando-se da casa onde eles estavam abrigados, um pronto socorro espiritual, numa região escura, chamada de casa transitória, porque ela muda de lugar. A situação fica tão difícil, o ar fica tão pesado, a respiração fica tão difícil para os espíritos, segundo informações de André Luiz, que é necessário mudar de canto para encontrar ares mais amenos, mais agradáveis, onde se possibilite ajudar aqueles que sofrem. Tudo isso é criado pelos pensamentos dos espíritos, dos seres inteligentes que lá se encontram. Os pensamentos de ódio, de rancor, de vingança, de mágoa, de ressentimento, vão criando aquele clima pesado. Ele se distanciando da casa, indo com uma caravana, segundo ele, de 25 trabalhadores espirituais, vão ao encontro de um ex-sacerdote que havia vivido na terra e que se encontrava em profundo estado de perturbação no plano espiritual. Esse sacerdote se maldizia, reclamava, ele havia sido sacerdote. No entanto, cadê a justiça? Cadê o reino dos céus que havia sido prometido? Onde estava ele que havia dedicado a sua vida ao sacerdócio, à igreja? Havia sido abandonado. A mentora espiritual, coordenadora da equipe, diz a André que ele não tem condições nem de perceber os trabalhadores que estavam em socorro. Vejam bem, espírito no plano espiritual. Quer dizer que eles não podem ver a todos. Vai ter aqueles que não vai ter percepção dos outros espíritos que se encontram, porque estão em níveis vibratórios diferentes. E ela convida ele para orar, pedindo a intercessão para que ele possa pelo menos escutar. Foi então que, depois de uma oração, de uma prece, o padre desencarnado começou a escutar a voz da mentora. E ela convida ao restabelecimento, pergunta a ele se ele quer sair daquela situação. E ele diz, mas como? Existe justiça? Eu que fui padre, que fui sacerdote, não existe justiça, olha a minha situação. É então que na equipe que André Luiz se encontrava, tinha uma clarividente. Aí alguém pode perguntar, existe clarividente no plano espiritual? Existe. Existe médium no plano espiritual? Existe. Porque tinha a capacidade de penetrar na consciência do indivíduo e captar as informações que ali estavam armazenadas. Todas as informações da sua última existência e das passadas encontram-se registradas onde? Vem André Luiz nos dizer, no perispírito. Emmanuel também, no perispírito. Encontram-se registrados em nós as nossas experiências. E ela penetra e diz, mas o senhor está reclamando? Reclamando pela falta de socorro? Aí eu fui injustiçado. Como? Aí ela começa a perceber. O senhor cometeu um crime, aí começa a narrar. O senhor traiu não sei quem, começa a dizer. Passa a discorrer sobre tudo que ele cometeu como sacerdote. Ele foi fiel à sua crença. No entanto, não foi ético. Não agiu corretamente. Viveu como sacerdote, mas teve uma vida
comprometida pela criminalidade que ele mesmo cometeu. Onde estava isso registrado? Nele mesmo. A clarividente apenas trouxe, fazendo com que ele recordasse. Ele começa a recordar. Mas existe juiz? Quem é o juiz para julgar as minhas ações? Um subterfúgio, uma fuga da realidade. Muitas vezes nós queremos fugir daquilo que temos medo de enfrentar, que não queremos enfrentar. E ela responde: o juiz é a tua própria consciência. A tua consciência é o teu juiz. Foi então que aí, a partir daí, começou a haver condições. Ele começa a chorar. E aí, ele vai ser resgatado para o lar, para o local de repouso, de refazimento, para continuar o seu processo espiritual. O que nós observamos é que toda a obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, nos faz um desvelamento, nos levanta o véu diante da realidade espiritual que nos aguarda, contando diversas situações: o médico, o sacerdote, o homem comum, o que acontece com nós outros quando retornamos à nossa pátria de origem. E vem o Espiritismo nos convidar a viver de forma equilibrada, de maneira equilibrada, correta, para que, ao chegarmos ao grande lar, não venhamos a sofrer essas decepções, nem cobrar da justiça divina aquilo que nós não temos mérito. Isso acontece nas nossas reuniões mediúnicas. É muito comum espíritos que foram evangélicos, pessoas que foram católicos, que pagaram promessas, até mesmo espíritas, em verdadeiro estado de penúria, de flagelo no plano extrafísico. Tinham conhecimento, acreditavam uns: eu fiz tanta promessa, eu doei tantas quantias, e aí o que recebo? Mas a sua conduta estava diferente. O seu comportamento não condizia. Aí a gente recorda de Jesus mais uma vez: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. De que reino dos céus Jesus estava se referindo? Ele nos falava da paz interior, da harmonia, do equilíbrio que nos aguarda depois de uma existência de trabalho honesto, dedicado. É isso que acontece quando nós voltamos à pátria espiritual. Alguém pode dizer: mas só existe sofrimento no plano espiritual? Não. Nós temos inúmeros depoimentos daqueles que partem com tranquilidade, que chegam ao plano físico e é recebido pelos familiares. E aí a gente observa, naquele momento, fúnebre, em que a pessoa está entre a vida e a morte, começa a perceber os entes queridos. Papai está aqui, eu vejo mamãe, eu vejo o vovô cicrano, eu vejo meu tio. Aí a gente diz: fulano vai morrer. Já começou a ver o plano espiritual. Por que isso acontece? Os laços perispirituais que unem o espírito ao corpo afrouxam-se. A percepção espiritual amplia-se. E a pessoa passa a perceber e a ver os entes queridos que desencarnaram. E começa a dizer: estou vendo fulano está aqui. Muitas vezes a pessoa está naquele momento, de angústia, de medo, de ansiedade.
tormentos mesmo diante da morte que se aproxima? Alguém pode perguntar. A morte é dolorosa? Sentimos dor no momento da morte? Allan Kardec perguntou e os espíritos. E eles responderam: na vida terrena, sentis mais dor do que no momento da morte. O que é a morte? O que é o morrer? Aí vem o Espiritismo esclarecer, dizer que morrer é apenas deixar o corpo. Como isso se dá? Se dá pelo desligamento fluídico. Nós estamos ligados ao corpo. Nós, espírito, que nós somos espíritos. Só que a gente troca as bolas. A gente pensa que é o corpo. O corpo é uma roupa que reveste momentaneamente o espírito. Nós estamos ligados ao corpo por um elo intermediário, que Allan Kardec chamou de perispírito. Peri, em torno, em volta. Envoltório, que André Luiz vem nos dizer, semimaterial, que é energia, semimaterial. Esse envoltório tem uma elasticidade, tem diversas funções. Uma delas é ligar o espírito ao corpo. Outra função é modelar o corpo físico, porque ele se liga às células. No momento da fecundação, no momento da multiplicação das células, o perispírito ali está ligado. E vai presidir a formação do corpo físico, que vai ser formado de acordo com as necessidades evolutivas do reencarnante. À medida que o corpo vai se desenvolvendo, é como se fosse uma esponja que vai absorvendo o espírito. Segundo André Luiz, o processo reencarnatório se dá depois dos 7 anos de idade, ele está completo. Depois dos 7 anos, o espírito está completamente reencarnado. Por isso que é muito natural, muitas vezes, ouvirmos depoimento de crianças brincarem com amigos invisíveis, perceberem o plano espiritual, e quando passa a infância, a primeira infância, desaparece, porque o espírito não está completamente ligado ao corpo. Ele ainda está em processo reencarnatório. As suas percepções ainda lhe dão a oportunidade de perceber os espíritos. E aqueles que são dotados da mediunidade, da vidência ou da clarividência, esses continuam vendo. Chico Xavier viu sua mãe, quando ela desencarnou por várias vezes, ela veio ao seu encontro. Divaldo Franco brincava com uma criança que foi destinada para passar a infância com ele. E ele viu, durante toda a infância, ele viu esse menino. Só que só se deu conta depois que não era uma pessoa encarnada, era um espírito que brincava com ele. A vida espiritual é a vida eterna, a vida do espírito. Obreiros da vida eterna. Nós, certamente, um dia, seremos esses trabalhadores que estaremos lá no plano espiritual. Aqueles que nos anteciparam, eles continuam trabalhando. Se eles têm consciência, se não estão em estado de perturbação profunda, já começam a trabalhar para resgatar aqueles que se encontram na retaguarda. No livro, André Luiz vai nos falar da visita de espíritos nobres que residem em outras regiões elevadas, que vêm visitar a crosta terrestre, que reencarnam a cada 800 anos, a distância de uma encarnação e outra. 800 anos reencarna um, para ajudar os que sofrem. E nós nem percebemos. Eles convivem,
fazem parte da história e a gente nem se percebe que ali teve um espírito de alto teor moral, de alto teor evolutivo, que veio conviver entre nós. Jesus foi o maior deles. Esteve entre nós. Na época, poucos reconheceram, porque estava na profecia. Estava na profecia que ele não seria reconhecido por muitos. Tanto é que foi crucificado. Mas ele falava da vida que prossegue. Testemunhou essa vida espiritual quando esteve no Monte Tabor, onde lá o Espírito de Moisés e Elias ali se fizeram presente. Pedro sentiu uma alegria tão grande que disse: Senhor, deixa que aqui eu construa 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Como é bom, Senhor, estar aqui. Pedro falava da sua alegria, que era manter esse contato com o plano espiritual. Com 2 profetas da antiguidade, Moisés, o grande legislador, aquele que teve a tarefa de nos trazer uma visão de Deus único, que teve a tarefa de receber o decálogo, os 10 mandamentos, que mais tarde Jesus sintetizou: ama Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí está todas as leis e todos os profetas. Ele sintetizou a lei recebida por Moisés. O grande profeta estava ali no Monte Tabor. Elias, que era João Batista reencarnado, que havia perdido a cabeça, fazia 2 semanas, lá se encontrava no monte. Agora, apresentando-se na pessoa de Elias, porque o Espírito pode se apresentar na forma das suas últimas encarnações, se assim desejar. O Espírito Emmanuel se apresentava a Chico Xavier sempre como o Padre Manuel da Nóbrega. Quando ele se apresentou como senador romano, Públio, Chico se assustou. Sou eu, Chico, não me reconhece? E ele caiu em si, porque ele havia recebido o livro há 2000 anos, onde Emmanuel narra que foi o senador, que viu Jesus, que foi ao encontro dele. No entanto, desperdiçou aquela oportunidade devido ao seu orgulho. E Elias estava ali, juntamente com Moisés. Jesus se transfigurou, todos viram: Senhor, como é bom estar aqui. Nos conta o Espírito Irmão X, que quando Pedro desencarnou, ele chegando no plano espiritual, ele foi desperto pelo próprio Jesus que veio ao encontro dele. Aí, um espírito da categoria de Pedro, tinha que ter uma presença como Jesus para despertá-lo. Ele, muito satisfeito, quando a comitiva que acompanhava o mestre prepara-se para sair, ele pergunta: Senhor, mestre, para onde vas? E Jesus sorriu e disse: Pedro, necessito voltar para socorrer aqueles que ainda se encontram envolvidos nas paixões, nos sofrimentos, nas dores, no orbe terrestre. E Pedro pede: Senhor, permita que eu vá, deixe-me ir. Alguém daí que disse: mas Pedro, descansa, tu chegaste agora ao plano espiritual, descansa mais um pouco. Não, eu quero, deixa-me. E foi concedido. E Pedro voltou. Aquelas regiões em que ele viveu, que ele se encontrou com o mestre em Cafarnaum, ali à beira-mar, ele voltou. E ele começou a ouvir uma evocação. Alguém chamava seu nome: Pedro. Pedro, que foste um fiel servidor de Cristo, venha acudir-me. E ele, sentindo aquela evocação, aquele pensamento insistente que era dirigido a ele, deixou-se conduzir. Quando se deu conta, estava diante de sua tumba, onde ele havia sido sepultado. Pedro foi morto
e colocado de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Ele disse que não tinha a honra de ser crucificado como seu mestre. Um dos soldados jogou uma pedra que lhe bateu na cabeça para que ele morresse mais rápido, para que não agonizasse por tanto tempo. Era exatamente aquele que lhe jogou a pedra que estava ali. Pedro observou que era aquele que havia lhe jogado a pedra nos momentos antes da morte. Mas aí ele recordou-se daquela observação de Jesus, quando ele perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus, com muita autoridade, diz: Pedro, não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, quantas vezes forem necessárias. Pedro recordou-se daquela lição e observou que ali estava um recém-convertido ao cristianismo, à doutrina cristã. Aquele homem havia se convertido, a filha estava enferma e ele pedia a Pedro que a curasse, porque era muito comum no seio do cristianismo primitivo a comunicação com os espíritos, a manifestação dos espíritos, a mensagem daqueles que partiam, que voltavam, para testemunhar que a vida prosseguia. E a doutrina espírita, sendo o Consolador prometido, o cristianismo restaurado, Jesus de volta, nos possibilita esse intercâmbio, nos dizendo que a vida continua e que vale a pena viver na terra. Nos convida a aproveitarmos todos os momentos, aproveitarmos mesmo, através do trabalho, da disciplina, da oração, na ação do bem. Somos convidados para vivermos felizes agora. E diz os Espíritos: a felicidade não é deste mundo, não obstante a que começa. Para que quando chegarmos no outro lado da vida, possamos ser bem recebidos por aqueles que nos amam, que nos querem bem e que trabalham pelo nosso progresso. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Muita paz.